Boa tarde, chega mais que o Vitrine Revista está só começando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro, e nós seguimos por aqui juntinhos até as 3 da tarde. Vamos então conferir as atrações de hoje. Você tem alguma dúvida sobre aposentadoria? Então manda para o nosso WhatsApp 45 991 22 28 99, que a advogada previdenciária Carla Sanches vai responder todas as perguntas aqui pra gente. Você também tem facilidade aí para se conhecer? Talvez não, tem aquela dificuldade? Pois é, para nos ajudar aí em busca do autoconhecimento através da neurociência, eu recebo aqui a neurocientista Thelma Gregolin. E você também vai conhecer o André, que há 11 anos transforma histórias em quadrinhos. É já, daqui a pouco a gente vai mostrar para você. E na cozinha, a chefe Cris Borges vai apresentar pra gente 3 opções de entradas para você deixar a recepção da sua festa ou do seu evento ainda mais completa. Então fica comigo que o Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui, confia! E agora nós vamos tirar as dúvidas de vocês, né, as pessoas que estão aí nos assistindo em casa sobre a aposentadoria. Revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, enfim. Você que ainda não mandou a sua dúvida, manda para cá para o nosso WhatsApp 991 22 2899, que a advogada Carla Sanches responde tudo pra gente. Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde, Pamela. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Muito bem, já recebemos aqui algumas perguntinhas. Vamos então para a primeira? Vamos lá. Essa primeira pergunta é do Antônio. Ele diz o seguinte: tenho 57 anos e 23 de contribuição. Hoje recolho o INSS como autônomo. Em 2018, fiz uma cirurgia no olho e fiquei com sequelas. Já fiz 2 perícias e as duas foram negadas. A aposentadoria. O que eu posso fazer para conseguir me aposentar? Bem, nesse caso, né, trata-se aí de um possível auxílio-doença ou até uma aposentadoria, né, permanente, né, de invalidez permanente. E se ele já teve essa negativa junto ao INSS, é necessário aí buscar a via judicial mesmo. Então ele vai ter que procurar um profissional da área previdenciária, juntar toda a documentação médica que ele tem para que seja analisado aí via judicial. Sempre lembrando, né, via judicial, a perícia ela é um pouquinho mais diferente, ela é mais abrangente, vai levar em consideração a idade da pessoa, o que ela fez. Então é importante, sim, ele buscar aí um profissional para tentar reverter esse quadro. Maravilha. O Roberto, então, quer saber o seguinte: ele tem 57 anos de idade, 27 de contribuição. Ele vai conseguir se aposentar? Sim, vai conseguir. No pior dos casos, né, ele vai se conseguir aí aos 65 anos, no caso do homem que se aposenta, que tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Ele já tem, né, porque ele já tem 27 anos de contribuição. O que dá para ser visto é se dá para aumentar esse tempo de contribuição. Se ele trabalhou na roça, se ele é uma pessoa que trabalhou assim numa atividade insalubre, né, numa empresa ali em que ele estava exposto a ruído, agente químico, então pode ser que possa adiantar essa aposentadoria. Mas aposentar com certeza, no mínimo com 65 anos, vai sim. Agora a pergunta da Juliana. Tenho fibromialgia e artrose. Eu tenho direito a auxílio-doença? Então, a gente sempre volta naquela questão, né, Pamela? O fato da pessoa ser portadora de uma doença não significa que ela está incapaz, né? Então, nesse caso, essa doença, ela tem que estar incapacitando a pessoa. Em muitos casos, as pessoas vivem aí com a fibromialgia ou outras doenças ao longo dos anos e conseguem trabalhar. Então, precisa verificar se o fato dessa doença está incapacitando, está trazendo algum dano ao trabalho. Por isso que ela vai precisar ir até o seu médico, investigar certinho. E a gente sempre frisa, estar doente não significa estar incapacitado, né? A pessoa pode ser portadora dessa doença e continuar trabalhando normalmente. Perfeito. A Ana Paula, de Rio Bonito do Iguaçu, mandou sua pergunta também. Ela diz o seguinte: meu pai tem uma ação no INSS desde 2015 por incapacidade. Ano passado ele ganhou na última instância e o juiz liberou o precatório. Quanto tempo leva para sair esse pagamento? É uma ótima pergunta.
Tudo depende. Se o precatório do pai dela foi liberado pelo juiz antes de julho do ano passado, significa que ele vai entrar para a União, para o valor para a União pagar, né, que é o Estado, pagar esse ano, mas os pagamentos começarão só ano que vem. Porém, se for depois de julho do ano passado, provavelmente o pagamento vai ser realizado só ali em 2027, 2028, por aí. Porque precatório é quando passa, né, os 60 salários mínimos, então precisa entrar no orçamento da União, né, do governo federal, para que ele seja pago. Demora um pouquinho mesmo. Entendi. Vamos lá então para a próxima. O Loas vira aposentadoria a partir dos 75 anos, nunca paguei o INSS. Não, não vira. O LOAS, a partir do momento que ele é concedido para a pessoa, ele vai permanecer desta forma. E depois que essa pessoa falecer, inclusive, ele não vai gerar pensão para o cônjuge, né, ou alguém que seja dependente dessa pessoa. Então, ele é um benefício que a gente chama de personalíssimo. Ele é para aquela pessoa, ele não tem 13º, e quando, infelizmente, essa pessoa vir a falecer, ele também cessa com a pessoa. Ok. Pergunta, então, da Janete. Tenho 52 anos de idade e 18 de contribuição. Já posso dar entrada na aposentadoria? Não, porque ela não está em nenhuma das regras, né? Por idade, ela tem que ter 62 anos e ela só tem 52. E antes dos 62, ela teria que ter 30 anos de contribuição, pelo menos para a gente verificar em que regra ela se encaixaria. E como ela não tem, ela ainda não pode se aposentar. Pergunta, então, da Solange. Boa tarde, meu esposo sofreu um acidente e perdeu a visão esquerda. Nessa época, ele não estava registrado. Ele trabalha há 20 anos como trabalhador rural e de todos esses anos, apenas 12 tem registro e o restante apenas com porcentagem. Por ter perdido a visão, ele tem direito à aposentadoria? É possível que você possa aí ter uma aposentadoria ao deficiente, né? Como ele perdeu essa visão, é possível pedir, sim, um pouco antes, mas precisa verificar certinho tanto essa questão das contribuições, quanto os períodos que ele trabalhou com porcentagem, se ele tem aí as provas dessa porcentagem, né? Tem aí, pode ser contratos ou qualquer documento que comprove que ele estava naquele sítio, ele estava trabalhando. É possível, sim, uma aposentadoria, mas ele vai precisar de uma idade, que no caso do homem aí vai ser 60 anos, ou talvez um pouquinho menos, dependendo da incapacidade certinho. Pergunta agora da Marta. Boa tarde, gostaria de saber se a pessoa que fica viúva tem direito a se aposentar. Tem direito, desde que a viúva comece a pagar o INSS para ela mesma, não tem problema nenhum. Ela pode pagar o carnezinho, ela pode ser registrada, ela vai ter a sua aposentadoria e vai continuar recebendo a pensão por morte. Mas tem que pagar o INSS, não é automático. Então tá. Pergunta do Fernandes. Tenho 50 anos de idade, 26 de registro em carteira e mais tempo de serviço no sítio. Consigo me aposentar? Se esse tempo que ele tem, por ele ser homem, né, ele precisa pelo menos ter 35 anos de contribuição. Então, se está somando 35 anos, há uma possibilidade de algum pedido. Porém, precisa ver qual regra de transição. É sempre lembrando, né, Pamela? Em 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. Então, não basta só ter aí os 35 anos de contribuição. Precisa ver se tem um pouquinho mais, qual que é a idade dessa pessoa, mas é possível, porque ele já tem bastante tempo de contribuição. Então, fazer uma contagem, procurar aí um profissional, né, da área para fazer esse levantamento para ele. Perfeito. Pergunta agora da Thelma. Boa tarde, eu tenho 55 anos de idade e 33 de contribuição. Já tenho direito a me aposentar? Olha, Thelma, sim. Provavelmente, olha, já tem mais de 30. Ela é mulher, né? Tem mais de 30 anos de contribuição. Então, ela já pegou o primeiro requisito. E ela está com 55 anos de idade. Então, é possível, sim, que ela já tenha o direito. Porém, cuidado, não vai dar entrada já direto no INSS. Faça primeiro uma consulta com um advogado. Por quê? Pode acontecer dela, se ela esperar talvez um ano e meio, a renda dela mude por conta da idade. Então, procure um profissional habilitado que ele vai fazer essa contagem e essa simulação. Perfeito. Pergunta agora, então, da Daniele. Minha mãe é acamada há 9 anos. Não conseguimos aposentar ela e nem receber nenhum benefício por conta do salário do meu pai. Ela nunca contribuiu e eu sou a cuidadora dela. Tenho direito a receber algum tipo de benefício?
Não, infelizmente, né, o cuidador ele não tem nenhum benefício previsto, nenhuma legislação que pague alguma coisa para esse cuidador. A gente até orienta, né, a pessoa que para de trabalhar para cuidar do pai, da mãe, se possível recolher no carnezinho. Às vezes essa pessoa ficou responsável e os outros irmãos não. Peça para os irmãos fazerem o recolhimento do seu carnê, porque não vai gerar direito nenhum. Inclusive, se a mãe dela fosse já aposentada e viesse a falecer, muita gente entende que a pessoa que acompanhou teria direito a uma pensão, a algum benefício, e não tem direito. Então é importante que essa pessoa ela vá, né, até o INSS e comece a recolher. E no caso da mãe dela, se não teve direito à aposentadoria nem ao BPC, infelizmente não tem o que fazer. Pergunta agora da Clarice. Meu filho faz hemodiálise e cortaram o benefício dele. O que eu posso fazer nesse caso? Ele também tem outros problemas de saúde e eu já estou na justiça, porém o INSS está recusando. Isso é o nosso dia a dia, né? Mesmo entrando na justiça, o INSS ele vai sempre recorrer, ele vai indicar que a pessoa não tem direito. Então, se ela já está com esse processo judicial, infelizmente tem que aguardar mesmo. Provavelmente vai ter uma perícia para analisar o filho dela, toda a situação. É que demora mesmo e, infelizmente, ter o benefício cortado, a pessoa acaba não tendo essa renda. Mas quando dar o benefício, a sentença for favorável, ela vai receber todos esses atrasados. Maravilha, doutora. Muito obrigada por responder aqui todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço sempre. Gente, agora nós vamos, então, lá para nossa cozinha com a chefe Cris Borges, que está lá, ó, preparando umas entradinhas. Vamos lá? E chegando aqui na cozinha do nosso Vitrine Revista, ó, o cheirinho já está delicioso. Boa tarde, chefe, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Pamela? Tudo bem? Me diz agora, o que você está fazendo aqui que está com esse cheirinho tão gostoso? Então, a minha ideia hoje é trazer um preparo que seja rápido, apesar de ser três preparos para uma entradinha. São rápidos de fazer e quantas vezes a gente é pego de surpresa, né? Chegam pessoas em casa e a gente às vezes quer surpreender com algo diferente, não servir sempre a mesma... preparado. Isso. Então é coisas assim que geralmente a gente tem em casa, né? Trabalhando com bastante perfume de ervas frescas, né? Tem sempre uma hortinha ali em casa, ou tem aqueles vasinhos, né, que a gente pode ter em casa. E eu espero que o pessoal aprove, faça e gostem. Então a ideia é ser coisas práticas para no momento de surpresa, chegou alguém. Sim. Quero entregar algo gostoso, mas também Sim. que seja prático de fazer. Sim, eu trouxe uma versão de tomatinho cereja, mas também pode ser feito com... Às vezes você não tem em casa o tomatinho cereja, pode usar outro tipo de tomate, né? Pode dispor. Eu trouxe já para otimizar o tempo, eu já trouxe aqui os preparos cortadinhos. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é o tomatinho assado. Tá. Então a gente vai fazer o quê? Cortar ao meio. Maravilha. Os ingredientes, pessoal, tá na tela aí para vocês, tá? A receitinha chefe vai contando aqui, né, o que a gente vai usar e você pode deixar aí anotado, pode fazer uma foto, bater um print, para depois você testar aí na sua casa, né, chefe? Sim. Então aqui, só recapitulando, a ideia é fazer 3 opções de entradinhas. Isso, são primeira, então, é o tomate. São três preparos que formam uma entradinha. Ah, ok. Então tá. Então, Vamos lá. Então aqui seria o tomatinho já cortado. E nós vamos utilizar sal com pimenta. Eu sempre deixo em casa, que facilita bastante o trabalho de você ter que estar colocando os dois. Separado, né? Você ponha eles junto. Então, eu vou salpicar apenas um pouquinho de sal com pimenta. O açúcar, eu quero que ele seja um pouco agridoce, essa entrada. Porque harmoniza muito bem, né, com a torradinha, né? O agridoce. Entendi. Então, a gente vai colocar o dobro de açúcar do que foi de sal. Como eu coloquei uma colherzinha, a gente vai colocar 2 de açúcar. Que vai deixar ele adocicado e muito gostoso. Ai, que interessante, gente. Aqui, então, o dobro de açúcar, você colocou uma colherinha de sal? 2 de açúcar, sempre o dobro, para ele ficar mais açúcar do que sal. Para os fãs de alho, né? Alho assado. Eu amo alho, em tudo. E ele traz um sabor... Então, aqui são 3 dentinhos de alho, eu cortei apenas ao meio, para que ele possa soltar todo o aroma dele no tomatinho. E aqui, ervas frescas. Eu gosto muito de utilizar o tomilho, aqui, e também o manjericão.
E daí quando E se usa o erva alecrim. não tem segredo, né? É só colocar ali. Sim, porque ela já faz todo o trabalho. Se o pessoal pudesse sentir, ele Nossa, traz gente. um aroma. Quando eles Dia, entraram, quem sabe, vem essa tecnologia, né? Já pensou poder sentir o Sim. cheirinho através da televisão? quando eles entraram aqui, eles falaram, nossa, que cheiro. Eu falei, é as ervas. Então, se você quer sempre arrasar nos seus pratos, deixa de lado os temperos industrializados, né? Até mesmo por questão de saúde, né? Aham. E pode investir em temperos Nessas frescos. ervinhas. Isso. Ai, gente, uma delícia. Agora a gente vai entrar com o azeite. E essa quantidade serve ali umas... Quantas pessoas você acha? Eu trouxe para 2 pessoas. 2 pessoas. 2 Aham. pessoas. Então, aqui deve ter umas 200 gramas de tomatinho. Então, 4 pessoas, pode colocar aí umas 500 gramas, tá tranquilo, né? Só dobrar, né? A Isso, até receita. que você prepare um jantar, a entradinha. Tá. Então, é isso, muito simples. Agora, Muito simples. Já levar tá pro pronta forno. essa parte que foi. Isso, foi. É só a gente levar ao forno com fogo pré-aquecido, bem baixinho, 100, 120 graus, e deixar o tomate desidratar. O açúcar e o sal vai fazer sair a água, desidratar, ele vai ficar enrugadinho, como se fosse um tomate seco, e é muito semelhante também ao processo que a gente faz no tomatinho confit, que é aquele lentamente, né, Aham. imerso no azeite. Levamos Ah, lá, legal. assim que ele secar, dá uma murchadinha assim na pele dele, está ok, a gente retira do forno. Muito bem. Esse é o primeiro preparo, Primeiro então. passo. Isso. Primeiro passo. E daí, qual que é o segundo passo agora, chefe? Agora é o mais difícil. Ai. Brincadeira. É as torradinhas rústicas. Tá. Então, você vai... eu costumo utilizar o ciabatta ou o semi-italiano. Por quê? Ele é mais cascudinho. Tem uma casquinha mais Aquela crocante. crostinha ali. Isso. E por dentro ele é macio, mais úmido. Então, eu prefiro as torradinhas assim. Eu acredito que ela traz um sabor melhor do que os outros pãezinhos convencionais. Então, aqui era um pãozinho ciabatta. Eu fatiei ele, finas Bem fininho, fatias. né? Aham. Uhum. As pessoas assim que não podem com o glúten, pode estar utilizando aqueles snacks de arroz também. Super, Que super substitui combina. tranquilamente Sim, o porque pão. a ideia aqui é ter uma crocância, né? Aqui vai ter uma acidez, uma agridoce, aqui uma crocância, para servir como uma entradinha, né? Como um complemento. Então, você fatia, dispõe numa forma, vem com um leve fiozinho de azeite também, leva para assar em 150 graus, alguns minutinhos, até que ela seque, não fique queimada, mas sequinha, né? Douradinha, ela fica douradinha? Douradinha. Isso, Esse é o pode ser, ponto. Daí pode fica ser. de olho. Mas Leve uns douradinha. 10 minutos, você acha ou menos? Isso, vai depender muito do forno, né? Que às Ah, vezes a temperatura É, também, né? temperatura do forno, o tipo do forno, se é fogão, se é elétrico, né? Como assim, né, chefe, só me metendo um pouquinho aqui, como tá bem fininha, o tempo é ainda menor, né? Menor ainda. Então eu tenho que ficar de olho mesmo. Ah, é tipo olha. aquela questão do leite, que você vira as costas, ele derrama. Pois é, sempre, né? A gente acha torradinha que não. é a mesma coisa. Então você coloca ali e vai olhando, depende do seu forno, mas eu acredito que no máximo uns 10 minutinhos, ainda mais que ele tá pré-aquecido, né? Aham, forno o baixinho, aquele mínimo que tem ali. Isso, aham. E logo também você sente o cheirinho da torradinha, então você já sabe que tá no ponto, tá pronto. Maravilha. E esse é, então, o segundo preparo. Tá, o segundo preparo. Lembrando, para você que tá chegando aqui agora, o nosso Vitrine Revista, a gente tá preparando uma entradinha e ela tem 3 passos, né, chefe Sim. Cris? Aham, E agora a três gente vai pro terceiro. Agora, o terceiro seria o que o pessoal acha mais complexo. Eu quis trazer uma técnica, né, para estar apresentando para vocês, porque muitas vezes eu vejo que a pessoa fica admirada, nossa, como que o seu pesto é um pesto, né? Como que o seu pesto fica tão verdinho? Então, isso depende de uma técnica chamada branquear. Tem alguns alimentos que você não deve consumir ele in natura, né? Por exemplo, o espinafre. Então, sempre quando você vai usar, vai fazer que a mãe faz um bolinho de arroz, ou faz, de repente, um conchiglione lá com ricota. É bom você fazer o processo de branquear. Então, hoje, eu vou ensinar vocês como que se deve ser feito o branqueamento do pesto. É isso Por aí. que a gente faz também para o pesto? Para que Tá. a cor dele não fique depois marrom também. Ah, E que fique ele mais não tem verde. essa mudança de cor. Isso, aham. Porque pode acontecer. Se não fizer esse processo do branqueamento, é isso assim Isso, que chama, né? branqueamento. Ele, então, tem a tendência de ficar marrom. Marrom, isso, né? E um sabor também mais acentuado, assim ele fica suave, né? Então, todo o prato que você vai preparar, você tem que procurar trazer equilíbrio. Então, tem a crocância, tem a doçura, a acidez e ele também não pode amargar, né? Então, você tem que trazer um Cuidar com equilíbrio. as texturas. Isso, textura, uma harmonia, né? Então, o pesto,
básico, a gente utiliza um bom azeite de oliva, um dentinho de alho, ó, sem o miolinho. Você tira Sem aquele o miolo. miolinho, para não amargar também, porque ele pode ser guardado na geladeira por uns dias, sabe? O Folhinhas... que faz amargar é aquele miolo. Sim, também. E não branquear o manjericão. Tá. E a xícara de manjericão. E um pouquinho de sal com pimenta. Então, o pesto básico é esse. Então, você pode estar fazendo também a sua receita própria. E eu tenho uma maneira de fazer. Além disso, eu coloco um pouquinho de parmesão. Pessoas também que gostam de colocar nozes. Eu gosto de misturar nozes e castanhas, tá bom? Então, vamos lá para... Vamos aprender então essa técnica que até o momento eu tava falando para a chefe, que eu só vi na televisão, que eu sou fã de reality de comida, Masterchef, aqui, o reality aqui do Vitrine Revista também amo, porque eu gosto de aprender essas coisas. Sim. E agora a gente vai aprender o branqueamento, que é uma técnica para conseguir manter ali o molho por mais tempo. É uma técnica de cozimento, que não cozinha todo o alimento, né? E traz uma textura, mantém o verdinho, né? Então, você vai iniciar colocando uma água para aquecer. Quando ela estiver fervendo, somente assim, quando estiver fervendo, você adiciona as folhinhas. E daí tem que ter esse... Não dá para colocar direto na panela. Pode ser direto também. Aqui eu só quis facilitar o processo. Depois na hora de Isso. Então é um processo muito rápido. Você não precisa ficar cozinhando por muito tempo, para você não perder a cor também. Então, uns 10 segundinhos ali é o suficiente. Você retira. Qual que é o cuidado que você deve ter? É de quando retirar da água quente, imediatamente você fazer o resfriamento para parar o cozimento dessas folhas. Então, você tenha sempre ao seu ladinho uma água que você possa fazer o resfriamento. Temperatura ambiente mesmo? Pode ser com gelo. Entendi. Uma água gelada. E daí lá fica quanto tempo mesmo, chefe? Uns 10 segundos. 10 segundos. É só o tempo. É bem rapidinho. Isso, para não perder a cor. Tá vendo que ele ficou um verdinho mais clarinho? Ó. É só para dar Isso, exatamente. um susto na... Isso, exatamente. Um pré-cozimento a gente chama. E é isso, gente. Muito simples. Depois você vai estar escorrendo toda essa água, apertando mesmo, tirando toda essa água e levando para o liquidificador, então, com o dentinho de alho, azeite. Maravilha. Você vai bater por alguns minutos até que ele triture por todo. Quando estiver bem verdinho, bem triturado, aí você acrescenta o sal e está finalizado. No meu caso, eu coloco um pouquinho de parmesão e as castanhas e ele tem esse resultado aqui, ó. Que depois eu vou montar a entradinha, mas ele fica com esse verdinho. Muito bem. Que legal, ó. Já aprendemos aqui, em menos de 10 minutinhos, essa receita de entradinha para você impressionar aí aquela visita que chega na sua casa de surpresa. Rápido, prático e delicioso. No final do programa a gente vem provar aqui ao vivo, né, chefe? Sim. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o nosso Vitrine Revista e agora nós vamos ao vivo da redação da Tarobá com a repórter Gemima de Oliveira com informações do nosso portal tarobá.com.br. Boa tarde, Gemima. Boa tarde, Pamela. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. Os destaques de hoje do Portal Tarobá são da cidade de Cascavel. O primeiro destaque é em relação à programação de férias para as crianças na biblioteca, na rede, né, da biblioteca pública e também nas unidades de atendimento, por exemplo, do Eureka e também do CRAS. As atividades iniciaram esta semana. Hoje está sendo realizada uma das atividades que são apresentações lúdicas para as crianças atendidas pelas unidades ou também abertas ao público. Uma atividade vai ser realizada amanhã no Eureka 1 do bairro Interlagos e vai ser destinada às crianças, né, e jovens atendidos pela unidade. Esse espetáculo vai ser uma releitura de clássicos de contos de fada que envolve todo um questionamento das regras e também dos estereótipos que esses contos de fada contam. A atividade começa a partir das 3 horas da tarde e as crianças podem só chegar lá e assistir toda a apresentação. E na Biblioteca Pública de Cascavel também vai ser realizada uma apresentação do clássico que é o Mágico de Oz. Essa vai ser aberta a toda a população, então é só chegar lá na Biblioteca Pública de Cascavel, achar um bom lugar e esperar o espetáculo começar. E outro destaque do portal Tarobá é em relação à conscientização para crianças e jovens em relação
ao Aedes aegypti. A unidade de saúde de Cascavel, as equipes de saúde de Cascavel estão fazendo um trabalho lúdico com as crianças e jovens em diversos pontos da cidade. Já foram realizadas atividades no zoológico de Cascavel e amanhã será realizada uma atividade no complexo Círio Nardi para as crianças poderem entender um pouco mais sobre a importância da prevenção, do cuidado com o ambiente para não ter a proliferação desse mosquito. Na próxima semana, no dia 27, vai ser realizada outra atividade também no Zoológico de Cascavel, uma atividade também lúdica para as crianças entenderem toda essa questão de saúde e a importância da prevenção em relação ao combate do mosquito Aedes aegypti. Aqui no portal Tarobá é possível também conferir alguns checklists que importantes para as pessoas entenderem, né, como cuidar do ambiente e combater a dengue e também a chikungunya. Ano passado tiveram números expressivos, mais de 300 casos de dengue e também mais de 2.000 casos de chikungunya em Cascavel, então o combate é sempre muito importante. Aqui no portal Tarobá é possível conferir mais detalhes dessas notícias e também outras notícias de Cascavel e região. Volto com você, Pamela. Muito obrigada, Jemima, por trazer aí todas as informações, né, os destaques do nosso portal tarobá.com.br. Gente, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre autoconhecimento. Então, em algum momento da vida, todos nós nos fazemos, né, a mesma pergunta: quem sou eu? Né? E entre essas mudanças, dúvidas, descobertas, a busca pela própria identidade é um processo profundo, individual e muitas vezes desafiador. E para entender como o nosso cérebro constrói essa percepção de quem somos e o que a neurociência revela sobre essa jornada de autoconhecimento, eu converso agora com a neurocientista Thelma Gregolin, que já está aqui ao meu lado, e a gente vai bater esse papo aí profundo sobre autoconhecimento. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Pamela. Boa tarde para todos. Boa tarde. Thelma, antes de tudo, né, para a gente já iniciar aqui a nossa conversa, eu queria entender de você. É importante todo ser humano se conhecer, se entender, saber como sua própria mente funciona, né? Perfeito, Pamela. Então, o que nós precisamos, né? Agora estamos no começo do ano e todo mundo começa a trazer um novo norte. E aí as dificuldades de se entender, porque ora eu gosto disso, ora não gosto mais, tenho uma opinião formada, de repente não tenho mais, né? Então vamos entender. Então, para a gente montar a nossa identidade, nós precisamos primeiramente de uma conexão, de uma interação entre áreas cerebrais, certo? Então nós precisamos do córtex pré-frontal, que ele vai fazer uma autorregulação, ele vai fazer um planejamento, entendimento do que está se passando naquele presente ou daquela história contada. Temos o sistema límbico, que mexe e é responsável com a nossa emoção, todas elas, e temos o hipocampo, que faz essa responsabilidade sobre a memória. Mas a gente não pode esquecer que o meio que nós vivemos, ele é extremamente importante, que é onde nós tiramos as pessoas que nos dão identidade devido, o comportamento devido falas, o que nos ajuda a entendermos, né? Ela começa a traçar, nossa, como ela é responsável, nossa, como ela é querida e amorosa. Então, a gente começa escutando que um comportamento desenvolveu uma emoção. Então, juntando todas essas características, a gente consegue trazer um entendimento da identidade, ou seja, de quem somos. Então, não precisamos somente trazer o entendimento dessas áreas todas que eu te disse, mas saber que sim, que a experiência é importante, né? Que as passagens de vida são importantes, a emoção é importante, memória é muito importante. Então, todo esse contexto faz com que nós tenhamos a nossa identidade única, né? Muitas vezes similares com outros, que nos identificamos, sim, mas temos unicidade nisso, né? Somos únicos. Então, as memórias são importantes para construir essa identidade. E por quê? Perfeito. A memória, ela não é trazida num contexto único, mas ela é central. Né? Então, dentro da memória, ela é responsável por trazer informações em cada fase da nossa vida. Então, não é sempre que nós estamos em um momento único a vida toda. Nascemos e permanecemos com um contexto, com uma definição, com um pensamento ou com um sentimento? Não.
Então, dependendo das fases da nossa vida, nós temos um entendimento sobre um determinado assunto, sobre uma polêmica, sobre um problema. Muitas vezes o problema, lá atrás, ele era muito difícil porque eu não tinha recurso suficiente, não é? Só que hoje, com mais maturidade, eu já consigo lidar com aquilo com leveza, com honestidade, com gentileza com a gente mesmo, né? Então, a memória, ela é um papel central, mas ela não é única. Ela é importante? Nossa, como é importante. Mas ela não é única, ela é um papel central que engloba toda essa interação. Ela é uma né? ferramenta, então. Ela é uma ferramenta que funciona essa engrenagem cerebral, mas a gente não pode deixar de dar peso satisfatório e real para o meio ambiente. Eu sempre falo isso. Não é porque nascemos com uma genética, nascemos com uma predisposição que nós estamos fadados àquilo. O meio, ele é responsável por trazer moldes, porque nosso cérebro é plástico. Como o nosso cérebro é plástico, a gente tem condição de escolhas, de adaptação, de adaptações, de moldar determinados comportamentos, né? Então, quando trazemos esse entendimento que a memória é uma ferramenta, também trazemos o entendimento que a consciência, ela é indispensável para sabermos quem somos, o que estamos fazendo naquela condição. Eu sempre tenho uma praticazinha que para as pessoas terem um comportamento aceitável, né, nem digo padronizado porque não deve ser, mas aceitável de respeito a si e respeito ao próximo, a gente precisa fazer duas perguntinhas. Quantos anos eu tenho? E qual é o meu contexto de vida? Então, qual é a sua idade? Eu tenho 45 anos. É adequado, com 45 anos, é aceitável para mim e para o outro que eu tenha uma birra, né? Um comportamento de birra? Ou não? Eu devo ser mais cautelosa, receber o acolhimento, entender o outro, processar e depois reagir. Certo? É aceitável que uma criança tenha birra, mas um adulto não. Não. Assim como temos adultos até hoje que são eternas crianças, não é? Sim, Então, isso tem a ver com esse processo de entender em que fase da vida tá, quem é, a identidade. essa prática, se todos se perguntassem, né? Qual a minha idade? E qual é o meu contexto? Então, o que é o contexto que eu retrato? Primeiro, sou filho, eu sou casada, não sou, eu sou casado, não sou, tenho uma profissão, ela faz tempo que eu estou escalonando nela, não gosto da minha profissão, gostaria de mudar. Então, eu tenho um repertório, eu tenho filhos. É adequado nesse meu contexto que eu me aproprio ter esse comportamento? Porque o comportamento, ele só é a consequência do que nós trazemos de identidade. Então, a identidade é sim a minha memória, as experiências que eu passo, não é? Mas é a minha emoção. Lembra que eu te falei que a gente tem emoção? Muitas vezes a emoção, ela salpica quando a gente é muito adolescente, né? Mas depois a gente não tem tantas informações Vai se sobre perdendo. aquilo, ela vai se perdendo, não é? Então, a gente também tem um comportamento como consequência que traz uma condição de adequação, que é algo que traz gentileza quando você tem um comportamento com o outro. E a adequação é muito importante para que a gente tenha harmonia na família, harmonia com a gente mesmo, né? Sejamos honestos com o que gostamos de verdade. É isso. Não é? E é sobre isso, né, Thelma? Ter a clareza do que quer, ter clareza do seu contexto, né? Como você falou, do ambiente familiar, do que você está recebendo nos ambientes que você está. E isso tudo ajuda a todos nós sermos seres humanos melhores, sabendo o que a gente quer para a nossa vida, vivendo com mais tranquilidade e mais leveza. Thelma, quero te agradecer por essa conversa tão pelo convite. importante. Muito obrigada. Gente, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto e a gente vai agora conhecer o trabalho de um ilustrador, que vai muito além de apenas desenhar. Eles também são responsáveis por dar vida
a nossa imaginação, combinando cores, textos e imagens, criando do zero algo que começa apenas com uma ideia. E para entender melhor sobre essa profissão, você vai conhecer agora o trabalho do André, que vive há 11 anos de ilustração. Vamos acompanhar. Vamos conhecer a fundo a rotina de trabalho do André, que vive da arte da ilustração. Ele, que já está na área há 11 anos, nos mostrou e explicou um pouco sobre o seu trabalho. Aqui basicamente é isso. Geralmente eu deixo tela cheia e eu vou fazendo processinho, sabe? Então, por exemplo, supondo que eu estou fazendo linhas finais aqui, que eu acho que eu não cheguei nessa parte, por isso que eu tenho que limar bastante para chegar na linha final. Mas, assim, de novo, fazendo outra limpeza. Eu vou, por exemplo, tentar fazer agora, nesse processo, limpar o máximo que eu puder com, tipo, geralmente aqui, nessa fase, eu tento fazer o mais expressivo possível as linhas, sabe? E daí tem sempre, assim, bom, pelo menos o meu processo, né? Ele vem, eu via que antigamente eu era uma pessoa muito certinha, sabe? É bem trabalhoso, é um processo muito de fazer, deixar, voltar, enquanto eu estou alinhado com prazos. Então, às vezes também tem aquele negócio assim, cara, o prazo é curto, faz, entrega, sabe? Não tem problema, a próxima a gente melhora e por aí vai. E às vezes tem coisas que assim, não, eu vou sentar e vou deixar acontecer, vou deixar crescer, vou deixar acontecer. Essa arte, por exemplo, eu demorei um mês a mais do que eu gostaria porque vieram outras artes antes. Até eu dei urgência para algumas artes que assim, não pareciam urgentes, mas eu fui dando porque eu gostaria que essa arte descansasse, eu pegasse ela um tempo depois. E sempre nessa perspectiva eu sinto, pelo menos que me ajudou muito, eu sempre vou fazer algo melhor do que eu fiz antes. Ou pelo menos nessa mentalidade, tipo, eu sempre vou tentar, sabe, melhorar um pouco daquilo que eu fiz antes, mas eu também vou dar espaço para dar entrega e visualização das pessoas, assim. E sempre tentando o que eu tô fazendo aqui como se não fosse digital, tentando trazer para um contexto, mas como se fosse um papel mesmo, sabe? Esse que tá aí, que você ia mostrar no início pra gente, é um trabalho teu também? Sim, é um trabalho comissionado que pra mim é o trabalho que eu comecei a levar com mais seriedade, que foi quando eu comecei a fazer quadrinho. Quadrinho é difícil pra caramba pra fazer. Então, a gente tem páginas que foram feitas em 2022, eu imagino 2021, 2022. Essas páginas são bem diferentes do que eu faço hoje em dia, porque fazem 3 anos já, né? Tipo, o tempo voa, mas a gente continua fazendo. A ideia é terminar essa história, eu acho que até ano que vem, mais ou menos. A gente tá bem perto do final. Eu trabalho com um escritor do Canadá, chamado Rick Lima. Esse aqui é, tipo, o 7º quadrinho que ele fez. Ele sempre pega artistas diferentes ao redor do mundo para fazer quadrinhos, etc. Faz muito tempo que ele faz isso, ele trabalha com uma editora lá no Canadá. Editora não, é uma editora, uma publicadora, só que é de livros, não é de quadrinho. Quadrinho é tudo do bolso dele, tudo que saiu do anseio dele em fazer. Investimento pessoal. Investimento pessoal, e até hoje a gente tá trocando figurinha, fazendo, ele me manda um script, eu até separei aqui para dar uma mostrada, porque, cara, é algo muito, muito simples. Ele me manda, assim, um drive, uma página de drive, com pequenas descrições. Aí também tem isso, né? Eu trabalho em inglês, como eu trabalho para o mundo inteiro, eu validei inglês como minha segunda língua, para mim é muito mais fácil operar nesse âmbito. Começou também meio autodidata, jogando o jogo junto com o meu irmão, que foi professor de inglês por um certo tempo, 9 anos de diferença. E hoje o inglês é essencial para você, por conta do trabalho? Eu sinto que sim. Eu sinto que hoje eu estou num processo de, na verdade, começar a validar também português brasileiro e trazer minhas artes para isso. Porque hoje a gente traduziu, mas eu não cheguei a botar nos quadrinhos, sabe? Entendi. Porque eu vejo, na verdade, assim, existem coisas, agora tentando trabalhar como escritor também, que só a nossa língua consegue fazer e que na nossa língua é muito mais interessante, inclusive. Gente, e o André também contou que ele tem um desafio a mais. Ainda durante o período da faculdade, ele descobriu que ele tinha dificuldade com cores, né, o daltonismo. E isso hoje é realmente um desafio, né, André, para quem trabalha, por exemplo, com cores, com desenhos. Sim, mas, por exemplo, o desafio eu sinto que ele foi muito maior nos primeiros 3 anos da minha carreira como ilustrador. E depois disso, eu acho que virou mais uma ferramenta. Porque a partir de um certo ponto, onde você vê um certo...
esse déficit, mais dificuldade com certas coisas, você tenta alinhar aquilo para virar um plus, assim, sabe? Então hoje, quando eu mexo com cor, eu dificilmente às vezes vejo o tom, eu vejo a correlação entre essas cores e as cores que estão na tela. É o que vai se misturando, assim, sabe? Entendi. Porque não necessariamente para mim essas cores são aquilo que as pessoas veem em si, né? Mas sim aquilo que eu identifico a partir do correlacionamento entre elas. Eu tenho uma grande dificuldade entre verde, por exemplo, e esse para mim foi um desafio entre eu usar mais verde para dar um contraste entre as coisas. Então, a partir do momento que eu começo a usar o verde nessa ilustração, você vai ver, são vários pequenos tons de verde, mas quando eu estava fazendo, eu não necessariamente vejo verde, eu vejo mais a correlação entre as cores que acontecem dentro da tela e do efeito da tela em si, sabe? Hoje eu gosto de trabalhar com um pouco contraste de luz, eu gosto de fazer tudo dentro da cor mesmo, sabe? Então, se algo vai aparecer iluminado, é dentro daquela cor em específico do que foi feito. Tanto que algumas das técnicas que eu usei nessa ilustração, ela vem de algumas outras ilustrações mais antigas, entre 2018 e 2016, onde eu vou repaginando e pegando muitos desses conceitos para trazer, sabe? Entendi. Até o brush que eu usei é um brush que ele tenta simular muito mais um lápis, sabe? Do que uma coisa mais dura, etc. Onde eu vou ter outros projetos que vai exigir mais esse contorno mais duro e por aí vai, sabe? Mas a questão de cor sempre é assim, pra mim é natural hoje em dia operar mexendo com essas cores, etc, né? Mas no início era bem confuso. Por exemplo, quando eu trabalhei em publicidade propaganda, às vezes me pediam um roxo e nunca aparecia o roxo, né? Eu não partia de mim. Hoje eu decoro, por exemplo, essa posição que tem aqui, quando você mexe em cores. Ele tá aqui nessa outra tela. Eu decoro meio que essa posição para entender o que cada cor é, senão eu não vejo. Onde tá a cor. Sim. Tanto que às vezes eu acho que eu vou botar algo e pelo conta-gota eu vejo qualquer cor de verdade, porque os meus olhos não veem, não tem essa compatibilidade. Entendi. Esse final de semana eu fiz uma trilha e eu comecei a pisar tudo em falso, porque eu não via a profundidade das coisas. E daí, a partir do momento que eu percebi que eu não estava vendo a profundidade, ficou muito mais fácil de eu operar o terreno e tudo mais. Assim. Mas é todo um processo onde isso virou algo que acontece onde a partir do momento que eu vejo a identificação de uma pessoa que vê a cor, eu começo a adequar meu cérebro, etc. Assim. É um processo comum de pessoas que geralmente portam essa... Eu não sei se o termo correto é deficiência, porque geralmente é um problema nos bastonetes do olho, etc. É uma condição, Uma né? condição, Para André, poder trabalhar com o que ama é um privilégio. E hoje ele conta com orgulho o que significa ser um artista. Eu sinto que eu vivo um sonho. Todo dia que eu acordo, por mais difícil que seja, até comento isso muito com minha esposa, o mais difícil é sempre ser o ilustrador que você foi no dia anterior. Sempre foi ser aquele cara que entregou uma arte e pedem outra arte, a mesma pessoa pede diferentes pessoas, vem aquela arte e fala, cara, faz algo assim, faz algo... Eu acho muito difícil essa parte. Entretanto, hoje eu não me vejo fazendo mais nada a não ser isso, sabe? Por mais que exista uma grande dificuldade em fechar o boleto, tá ali cobrando cliente, tendo a corda bamba entre fazer o que eu quero e fazer o que eu preciso fazer, eu não vejo outra coisa e eu tô sempre tentando convencer alguém a entrar como se fosse um esquema de pirâmide, assim, sabe? Porque é uma recompensa muito grande. Trabalhar com pessoas que trabalham com esse âmbito também é uma relação muito boa, muito gostosa. E, não sei, eu encontrei algo que eu sempre posso melhorar e posso continuar melhorando, sabe? Que, por mais que seja minha profissão, etc., às vezes parece um hobby, querendo ou não, sabe? E ter isso, pra mim, foi um processo muito gostoso, muito bom. Me ajudou muito na questão psicológica. Eu acho que me tirou de fossas que eu encontrei um apoio muito maior, assim. Hoje, pra mim, é tipo um segundo relacionamento. A arte é uma outra esposa que eu tenho, assim, que eu tenho que sempre estar ali cuidando, dando retorno, e ela dando retorno pra mim, então a gente tem esse processo de conversa. Mas é maravilhoso, eu sinto que é maravilhoso. Eu sinto que é um processo que a gente tem que amadurecer cada vez mais, ter mais artistas assim, e se jogar, né? Todo esse processo de você ter essa seriedade, que tipo assim, eu quero isso, eu vou fazer isso, e
Vou né, viver vou disso, viver né? disso, vou descobrir como isso funciona, mas eu vou fazer isso, me trouxe isso, sabe? Eu cresci consumindo cartoon, eu consumi consumindo quadrinho, eu consumi crescendo esse tipo de arte que eu faço hoje. E daí teve, eu acho que nesses últimos 5, 6 anos, essa, tipo assim, aceitar quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu melhor e por que as pessoas gostam daquilo que eu faço. Às vezes eu faço muita coisa e eu fico tipo, tá, ok, terminei, beleza, gostei, tchau. Às vezes eu vejo nas pessoas o porquê aquilo é aceito, sabe? É porque eu tenho consumidores, etc. Eu não entendo. Eu, às vezes, tenho que procurar na validação das pessoas para trazer de volta para cá. Gente, que legal foi conhecer o trabalho, né, do André, que é ilustrador, trabalha e vive da arte aí há 11 anos e mostrou um pouquinho, abriu sua casa aí para mostrar um pouquinho pra gente. Beijo, André, que tá aí nos assistindo. Muito obrigada por nos receber. Gente, daqui a pouco a gente vem com mais. Nós vamos pro intervalo rapidinho, mas vamos indo pro intervalo com uma imagem, gente, ó, que é de dar água na boca. Essa receita que a chefe Cris Borges tá preparando então aqui pra gente. Daqui a pouco a gente volta. Então, com o nosso Vitrine Revista, agora para dar um recado especial para você. Nós estamos aí no período de férias, praia, piscina, sol, vento e também poluição. Então, você já parou para pensar por tudo que o seu cabelo passa durante todos esses dias? Os fios estão sempre expostos a agentes agressores em qualquer ambiente. E é exatamente por isso que a Bioextratos apresenta a linha Mais Proteção. Um verdadeiro escudo para a beleza dos seus cabelos. A linha Mais Proteção da Bioextratos foi desenvolvida para blindar os fios contra poluentes, tem ação quelante que desintoxica profundamente, eliminando as impurezas e metais pesados acumulados durante aí o dia. Então, sabe aquele esverdeado que aparece depois da piscina? A linha ajuda a evitar e também a remover esse efeito indesejado. E não para por aí. Ela também protege do sol, do calor, do secador, evita o desbotamento da cor e combate também o ressecamento, mantendo os fios sempre saudáveis, hidratados e cheios de vida. Indicada para todos os tipos de cabelo, a linha Mais Proteção une limpeza inteligente, hidratação e proteção completa na sua rotina. Bioextratos, linha Mais Proteção. Defenda a sua beleza. Recadinho dado, agora nós vamos falar também sobre o nosso Instagram. Você já segue o nosso Instagram? Vitrine Revista Cascavel. Lá a gente posta tudo o que acontece aqui no nosso programa, quem participa, os assuntos que a gente conversa por aqui, as receitas do dia. Então lá você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e claro que você pode seguir agora. Você tem essa oportunidade escaneando o QR Code que está aí na sua telinha. Você também pode mandar sugestões de temas, de pautas. Ah, tem uma ideia, conheço alguém interessante, que pode falar sobre o trabalho, algum assunto interessante que combina aqui com o nosso programa. Manda lá, então, a sua sugestão. E, claro, fica o convite também, se você quiser participar do nosso programa, aqui do nosso Vitrine Revista, tá bom? Vamos lá, então, agora para o momento em que a gente vai se preparando aí para degustar essa receita maravilhosa. Mas antes, quero saber, chefe, me conta aqui, para quem está chegando agora, né, quer entender o que está acontecendo, essa receita aqui deliciosa, como que ela chegou a ficar desse jeito, como que foi o passo a passo, só para a gente dar uma recapitulada. Então, nós fizemos 3 preparos. Fizemos a torradinha rústica, os tomatinhos assados com alho e temperos frescos. Fizemos também o pesto. Aí na sua casa você usa a sua criatividade, uma louça bonita, né, para estar fazendo a montagem. Existem outros tipos também de montagem que podem ser feitos. Aqui, por exemplo, eu trouxe a burrata numa unidade. Porém, se você procurar ali no supermercado, ela também é vendida em bolinhas. Então, de repente, você pode também inovar fazendo um finger food, que é aquelas comidinhas pequenininhas, preparos. Compra lá um palitinho numa loja de embalagem e daí você coloca uma bolinha de
queijinho, o tomatinho e o pesto. Então, você pode usar a sua criatividade para estar fazendo essa entradinha para sua família. Para fazer de formas diferentes, Sim. né? Aham. E daí um detalhe que eu queria que você comentasse também, chefe, é do pão. Que você falou sobre o tipo de pão, né? Esse aqui que você está usando, por exemplo, é o... É o ciabatta. O ciabatta, eu também gosto de utilizar o semi-italiano, que eles são mais cascudinhos, uma casca mais firme, por dentro eles são macios. E eu prefiro a torrada rústica com o sabor que ele traz, do que os outros pães convencionais. Mas você pode estar utilizando também, fazer um australiano, não precisa ser a torrada, pode usar um pãozinho australiano. Quem gosta de trazer uma doçura mais... Pode estar usando o australiano também, que ele tem Legal. mais E tem as adocicado. opções das massas também, né? Porque Sim. a ideia do pão é para trazer um crocante pro prato. Isso. E daí dá para substituir com outras Pode. coisas, A né? pessoa pode deixar um pouquinho mais incrementado, pode comprar uma massa folhada. Tem os preparos prontos que é só levar para assar. Tem os rolinhos que você compra também no mercado, que daí você faz o formato que você quiser, leva ali a 180 graus, uns 18, 17 minutinhos. Ela vai ficar crocante e você usa como base para pôr o tomatinho, para pôr o queijo, para pôr o pesto. As pessoas que são intolerantes ao glúten podem estar utilizando os snacks de arroz, pode estar fazendo também uma basezinha com batata, mas isso é uma receita para o outro dia, que você leva ao forno, você faz natural. Ó, já fica aí então o convite, chefe, pra você voltar aqui e ensinar pra Sim. gente. Então você pode estar tendo essa variação também. Tem várias É uma receita formas. que dá para usar de Isso. várias formas, Isso, substituir aham. algumas coisas, né? Sim. A ideia é ser algo prático para Prático. servir aquela entradinha para visita que chegou aí na sua casa. Ah, quero entregar alguma coisa que seja rápida, mas seja muito gostosa. Sim. Essa aqui é uma opção. Enquanto você está preparando, né, o jantar, ele está ali degustando, fica muito bom também, harmoniza muito bem com o espumante. Então, Para quem gosta aí, ó. é. Chefe, e agora para quem que vai aí os beijos e abraços de hoje? E os beijos sempre, né? Os filhos, em primeiro lugar, né? Um beijo vai para os meus filhos. E eu quero mandar um beijo também para o pessoal que me liberou lá, que hoje eu estava lá. E se você quer provar mais receitas também, mais sabor, ali na frente do CDD Correios, no restaurante Divino Sabor, eu estarei lá para te atender. É isso Quiser aí. Você pode provar a dicas? comida da chefe então lá no restaurante, Sim, né? é o Divino e redes Sabor. sociais, chefe? Eu tenho o Instagram, que é Chef Cris Borges. Então você já pode seguir lá, você posta conteúdo também. Posto também, aham. Receitinha. Se tiver alguma dúvida sobre a receita, também pode mandar lá no direct que eu respondo sem problema nenhum. Ali a consultoria grátis, então, olha que legal. Gente, ó, meu pratinho já tá aqui servido. Deixa eu pegar aqui, trazer aqui pro cantinho, que a gente vai provar agora essa receita. E ó, uma entradinha, que tal o cheirinho? Delicioso. Desde o início do programa, esse cheiro aqui já tá tomando conta. Vamos provar então comigo? Bora lá. Muito bom. O crocante, nossa, uma delícia. Mistura com acidez, né? Muito bom. Gente, faça aí na sua casa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de servir essa delícia aqui para os seus convidados. Amanhã a gente volta com mais Vitrine Revista. Tchau!